Sabe aquela arquitetura oculta que parece governar nossas ações, às vezes até contra a nossa vontade? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nisso. Vamos usar as ideias de Anna Freud para descobrir como a nossa mente se protege, bom, de si mesma. Acho que todo mundo já passou por isso, né? Agir de um jeito que parece vir de um lugar totalmente desconhecido. Essa sensação é o nosso ponto de partida perfeito para a gente entender uma teoria que, apesar de complexa, mexe com o nosso dia a dia de formas que a gente nem imagina. Então, o nosso caminho hoje vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender o conflito que rola dentro da nossa mente. Depois, vamos conhecer os 3 grandes personagens dessa história. Aí a gente abre o kit de ferramentas secreto do ego, vê como tudo isso funciona na prática e, por fim, discute qual é o preço que se paga por essa proteção toda. Ok, primeira coisa. Para a psicanálise, a mente não é um lugar de paz e tranquilidade, muito pelo contrário. Pense nela como um palco de lutas constantes, invisíveis, um verdadeiro campo de batalha interno. E o que causa essa guerra toda? Bom, de um lado, a gente tem nossos desejos mais primitivos, mais crus. Do outro, todas as regras morais que a gente aprendeu desde criança. E, para complicar, tem a realidade batendo na porta com todas as suas exigências. É um cabo de guerra sem fim, e essa tensão toda é a fonte do que a gente chama de ansiedade. Uma dor psicológica que a mente precisa, a qualquer custo, dar um jeito de controlar. E quem são os lutadores nesse ringue? A teoria freudiana apresenta 3 estruturas, que são basicamente os atores principais desse drama que acontece dentro de nós. Primeiro, temos o id. Pense no id como aquele motorzão dos nossos desejos mais básicos. Ele não quer saber de lógica, de moral, de consequência, nada disso. Ele só quer uma coisa: prazer. E ele quer agora. É aquela parte da gente que grita, eu quero. Do outro lado do campo está o superego. Ele é a nossa consciência, sabe? Aquele crítico interno. Ele foi formado pelas regras e valores que a gente absorveu dos pais, da sociedade. É aquela vozinha que fica dizendo o que deve e o que não deve ser feito. O superego quer a perfeição, e quando a gente falha, ele vem com a punição, a culpa. E no meio desse fogo cruzado e tentando manter tudo de pé, está o ego. O ego é o nosso eu do dia a dia, o grande gerente da personalidade. E o trabalho dele, olha, é dificílimo. Ele precisa dar um jeito de satisfazer os desejos do id, mas sem quebrar as regras do superego e, claro, de um jeito que funcione no mundo real. Ele é o comandante no meio do cerco, tentando negociar paz a todo instante. Então, imagina a pressão. O ego está sempre sendo espremido. O id grita para o prazer, o superego exige perfeição e a realidade impõe limites. Esse conflito que nunca acaba gera uma ansiedade gigantesca. E é exatamente por isso, para não surtar, que o ego precisa da sua armadura secreta. E aqui a gente chega no ponto central da nossa conversa, os famosos mecanismos de defesa. São as estratégias que o ego usa, sem que a gente perceba, para se proteger dessa ansiedade que ameaça engolir tudo. A própria Anna Freud definiu de um jeito bem direto. A função desses mecanismos é proteger o ego das demandas dos nossos instintos. Basicamente, eles são um escudo. Um escudo contra nossos próprios impulsos quando eles batem de frente com o que é moralmente aceito ou com o que é possível na realidade. E o arsenal do ego é grande, viu? Tem de tudo. Desde táticas como simplesmente esquecer um pensamento ruim, até jogar um sentimento nosso nas costas de outra pessoa. Mas o mais importante de entender é, isso tudo acontece no automático. A gente não escolhe fazer, é inconsciente. Certo, agora vamos sair um pouco da teoria para ver como esses mecanismos funcionam na vida real, como eles moldam o que a gente faz e sente, usando alguns exemplos bem claros. Vamos pegar a projeção, por exemplo. Imagine que o ego sente uma raiva, uma hostilidade muito forte por alguém. O superego logo apita, dizendo, isso é feio, é errado. Para se livrar dessa ansiedade, o ego, num passe de mágica, joga esse sentimento para fora. O resultado? De repente, não sou eu que sinto raiva da pessoa, é ela que é hostil comigo. A ameaça agora vem de fora e parece muito mais fácil de lidar. E o mais incrível é que, para o mesmo problema, defesas diferentes criam realidades totalmente opostas. Por exemplo, para lidar com aquela mesma hostilidade, a mente pode usar repressão. Ela empurra o sentimento lá para o fundo do inconsciente, e isso pode acabar virando um sintoma físico, uma dor de cabeça que ninguém explica. Ou ela pode usar a formação reativa, que é transformar a raiva no seu exato contrário. A pessoa passa a tratar a outra com uma preocupação, um cuidado exagerado. A escolha do mecanismo define totalmente o resultado final.
Só que essa proteção toda não sai de graça. Apesar de serem super úteis para a nossa sobrevivência psíquica, esses mecanismos têm um custo. E às vezes, um custo bem alto. É a tal da espada de dois gumes. E aqui que está o pulo do gato. A troca é a seguinte: para a gente ganhar segurança psicológica e não sentir dor, a gente acaba abrindo mão de ver o mundo e a nós mesmos com clareza. As defesas distorcem a realidade para nos manter numa zona de conforto. E os custos podem ser altos. Manter essa blindagem, como os textos dizem, gasta uma energia mental enorme. Pode deixar a gente mais rígido, mais inflexível, pode criar sintomas neuróticos e, talvez o pior de tudo, pode nos desconectar de quem a gente realmente é, do que a gente realmente sente, estragando nossas relações. A proteção, com o tempo, pode virar uma prisão. Olha, essa citação da Anna Freud chega a arrepiar e serve como um grande alerta. A repressão, que é a defesa mais radical, pode criar uma rachadura tão grande no ego que a integridade da personalidade pode ficar comprometida para sempre. Isso mostra o quanto as consequências a longo prazo podem ser sérias. Então, se a gente pudesse resumir tudo numa grande ideia, seria esta: a nossa personalidade não é só um reflexo do que a gente quer ou deseja. Ela é, em grande parte, o resultado das batalhas silenciosas que a gente trava por dentro e das defesas que a gente constrói. Nós somos moldados tanto por aquilo que a gente evita, quanto por aquilo que a gente busca. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Conhecer esses mecanismos não é só uma curiosidade da psicologia, é uma ferramenta muito poderosa de autoconhecimento. A pergunta que fica no ar é: qual será a armadura invisível que, talvez neste exato momento, esteja moldando o jeito como a gente enxerga o mundo?